Como a gente já viu nas primeiras falas, o projeto foi idealizado e financiado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Macaé e das Ostras. A fiscalização foi feita pelo Consórcio Intermunicipal Lago São João, que é a entidade delegatária desse comitê, e a execução foi da Ciranda, que foi apresentada pelo Vinícius. O Vinícius já apresentou a equipe, então acho que está tudo bem, a gente pode passar. E, bom, os objetivos centrais do projeto eram prover auxílio técnico e financeiro para agricultores da região da bacia do Rio Macaé e para que a partir dessas práticas agroecológicas fossem, assim, não só gerada assim, a preservação, a conservação dos recursos hídricos, mas fazer isso de uma maneira integrada, né? Entendendo que esses recursos hídricos estão numa área manejada e que esses agricultores dependem desse uso da terra, né? E desse uso da água também. Então, foi essa medida integrada, né? Ele é um projeto de medida integrada que considera a atuação da população local, né? Então, para isso, a gente fez um processo de mobilização que no final acabou levando, acho que uns 2 meses, assim, em que a gente mobilizou os bairros que pertencem à bacia do Rio Macaé de Lumiar e São Pedro da Serra, que são justamente as áreas das cabeceiras. E, para isso, a gente divulgou 3 reuniões, inclusive uma delas foi no sítio do Marcelo, que é um dos contemplados pelo projeto. Nessas reuniões a gente fez a apresentação do projeto e forneceu formulários de inscrição para os agricultores. Esses formulários eles passaram por um processo seletivo, né, para a seleção de 8 núcleos que seriam contemplados pelo projeto. Então a gente teve 20 inscritos e no final os 8 núcleos contemplados vão ser... Pode passar, Bruno. Vão ser esses aqui e cujos representantes estão aqui hoje, que deixa a gente muito feliz. Todos vieram. Todos vieram. Então a gente tem o Sítio Cantinho do Céu, que é representado pelo Wanderson ali no fundo. A Terra Iporã, que é representada pelo Geraldo e a Flávia, eles são aí do lado. O Sítio Sem Ponte, que está sendo representado aqui pelo Sandro, que está ali. A Chácara das Quaresmas, aqui, da Márcia e do Bill, que estão aqui. O Recanto do Saci, do Marco e da Marisa tá lá. O Sítio Paraíso, do Alex e da Jéssica, o Alex pôde estar aqui hoje com a gente. Sítio Recreio, da Patrícia e do Paulinho. E o Sítio Anchieta, que está aqui representado por Marcelo e Dona Débora. Então, no final das contas, os nossos núcleos, eles estão um pouquinho concentrados em Macaé de Cima. A gente tem 3 núcleos em Macaé, um em Rio Bonito, um na Benfica, 2 em São Pedro e um em Boa Esperança. E aí, a princípio, a gente tinha que entender quem eram os nossos núcleos, né? Então, dentro do escopo e do termo de referência do projeto, era indicado que a gente utilizasse o método LUME de análise econômico-ecológica, que é um método desenvolvido pela SPTA. A SPTA é uma instituição de referência em agroecologia no Brasil. E eles desenvolveram um método em que a gente não conhece tão somente os tipos de solo, os tipos de vegetação, que normalmente é o que se faz, né, num parecer agronômico. A gente tem que entender a história dos agricultores, a gente tem que entender o que tem de fluxo por ali, o que eles já conseguem comercializar, quanto eles conseguem reter de dinheiro, conseguem produzir eles mesmos, certo? Então a gente fez esse processo. Para isso, a gente entendeu a história de cada um dos núcleos, junto com eles, então a gente acabou fazendo uma linha do tempo em que os representantes dos núcleos falavam, né? Em tal ano eu comecei uma horta, em tal ano eu comecei um pomar, e a gente entendia como esse núcleo foi se estabelecendo. E, ao mesmo tempo, a gente entendia o que acontecia, que era externo ao núcleo. Então, de repente, o agricultor fez um curso, decidiu começar a produzir alguma coisa diferente. De repente, teve algum desastre natural, impediu eles produzirem o que eles produziam antes. Como lidar com isso? Certo? Depois a gente entendeu os fluxos que acontecem ali. Então, aqui está um pouquinho embaçado, mas quando a gente entregar o caderno, vocês vão conseguir ver muito bem. São os fluxos que acontecem tanto em termos econômicos quanto em termos ecológicos dentro dos núcleos, né? Então, aqui
que tá um pouquinho difícil de ver. Mas é como se a gente estivesse pensando, aqui é uma horta, aqui é um pomar, aqui a casa. Então, de repente, o que é produzido na horta vai para casa, mas vai para a comunidade também, ou vai para o mercado também. E a partir disso, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue quantificar economicamente o que acontece dentro de cada um desses núcleos. Isso é uma ferramenta muito poderosa, porque normalmente na agricultura familiar não existem assim uma tabela de Excel gigantesca para você entender exatamente o que cada um produz. Não, a gente tem que encontrar maneiras de dialogar com esse agricultor para a gente conseguir entender como esse dinheiro roda e como ele poderia rodar. Então foi um pouco isso, assim, a gente entendeu um pouco os custos das produções desses agricultores, o que eles conseguem vender e o que eles conseguem reter no núcleo, de modo que eles não precisam gastar fora, certo? Aí pode passar, Lu. Você voltou. Opa. Boa. Ok, então durante o processo diagnóstico a gente também fez 3 oficinas de práticas agroecológicas junto com os agricultores, foram feitas nos núcleos mesmos, assim, eles abriram as portas pra gente. Então a primeira oficina foi de controle agroecológico de insetos e doenças, o que é ótimo para a conservação dos recursos hídricos, porque você deixa de usar agrotóxicos para combater doenças e começa a usar produtos naturais. Essa oficina foi feita no sítio Recreio, da Patrícia, ela nos recebeu. Depois a gente teve uma oficina de solos e fertilidades, em que a gente entendeu como são os processos de formação dos solos da região e também como fertilizar eles sem precisar usar nenhum tipo de adubo inorgânico, né? Então a gente fez biofeixes, o Monique vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, fez bioinsumos. E a terceira oficina foi a oficina de sistemas agroflorestais, que foi ministrada pelo Valdir Martins, que é agricultor agroflorestal da nossa região, da minha cidade em específico, que são os outros campos. E nossa cidade, né? E enfim, ele veio e ele apresentou um pouco de conceitos básicos de manejo agroflorestal inicial no Recanto do Saci. Depois a gente ainda teve uma visita de intercâmbio, em que os agricultores eles puderam conhecer um sítio, no caso era uma fazenda, né? Uma fazenda de referência de manejo agroecológico aqui da região, em que eles puderam entrar em contato, né, com sistemas agroflorestais em diferentes estágios, como funciona a certificação orgânica de Nova Friburgo. Nova Friburgo tem um sistema de participação sistema participativo de garantia, que é a forma menos custosa para um agricultor tirar a certificação orgânica. E aqui representada pela ABIL aqui, né? Isso. Enfim, as possibilidades de comercialização agroecológica na região, possibilidade de agroturismo na região, a possibilidade de vida em comunidade, ou seja, de ter uma comunidade participativa para a mesma produção, fortalecimento da produção do núcleo, e processos de beneficiamento também, né, de desidratação, de processos culinários, produção de geleia, pestos com a produção local, para agregar valor. Bom, pessoal, eu vou apresentar a parte de práticas, né, agroecológicas que foram feitas ao longo de alguns meses com algumas visitas técnicas, né? Então, a gente teve aí de 6 a 9 visitas nos núcleos e nesses núcleos foram feitas ao menos 3 práticas agroecológicas, né? Alguns a gente fez até mais, né? Sempre dá para fazer um pouquinho mais. E a ideia do projeto, né, é a gente compartilhar conhecimentos, autonomia e dar esse auxílio técnico que é tão necessário para o campo, né, que às vezes acaba não chegando para a agricultura familiar. E foi o principal objetivo também do projeto. Então a gente dividiu em grandes temas para facilitar a apresentação, né? Então, cultivos agroecológicos, infraestrutura de cultivo, boas práticas de cultivo de cogumelos, práticas para preservação das águas e a comercialização agroecológica. Eu vou pegar minha água rapidinho. Bom, começando com plantios agroecológicos, a gente plantou 1.031 mudas de hortaliças, tanto no sítio Anchieta quanto no sítio Cantinho do Céu, né?
que ambos tinham já hortas e a gente fez a implantação de alguns consórcios biodiversos, né? Então a gente implantou, por exemplo, esse foi um consórcio que a gente fez na horta do Marcelo, né? Então a gente colocou repolho, que é um extrato alto, junto com o quiabo, que é um extrato emergente, né? A cenoura que vem no médio, a salsinha que vem no médio também. E esses consórcios são muito importantes para a gente otimizar espaço e gerar renda em pouco espaço do canteiro, né? Além de gerar uma biodiversidade, né? Que também atrai insetos polinizadores, atrai insetos benéficos, né? E afasta também insetos que não são legais para a horta, né? E além disso, também a gente pensa sempre nesses consórcios, pensando na comercialização, né, dos agricultores. Então, se é entrega de cestas, se vai ser feira, e aí a gente consegue fazer o planejamento dessas espécies. Bom, aqui tem umas fotos. Ali a gente está preparando o solo para fazer a implantação da horta do Wanderson, né, no Cantinho do Céu, que é um sítio maravilhoso, tem uma vista maravilhosa. Ali o Wanderson também fazendo a colheita, manejando ali a horta. Aqui foi o plantio que a gente fez no sítio Anchieta, tá? Com os consórcios biodiversos. E aqui está meio borrado, mas são alfaces, um consórcio com pimentão, alface roxa também. E é muito legal consorciar a alface roxa com a verde, porque também afasta insetos que não são benéficos, né, para a horta. Bom, além das hortas, a gente também implantou 4 sistemas agroflorestais, né? Então foi um no sítio Anchieta, outro na Chácara das Quaresmas, outro no Recanto do Saci e na Terra Porã também. Que coube no finalzinho do projeto a gente fez também. Todos esses SAFs, né, tinham como foco principal o cultivo de frutas nativas, né? Então a gente plantou grumichama, plantou araçá, plantou a cereja silvestre, né? E ligado a isso também o cultivo de roça. Então foi plantado aipim, milho, feijão, abóbora, inhame e também a adubação verde, né? Todo mundo conhece o conceito de adubação verde aqui? Alguém não conhece? Tá. A adubação verde são espécies, né, geralmente leguminosas, que são da família dos feijões, que a gente planta justamente para trazer o nitrogênio que está na atmosfera para o solo, né? E aí a gente consegue manejar essas plantas para adubar novamente, né? Então, dessas plantas que a gente cultivou ali, 84% eram nativas e 15% eram exóticas. As exóticas geralmente eram pés de pêssego, de citros, né, que também é importante para compor a agrofloresta, né, e são espécies também que são interessantes para comercialização e para consumo próprio, né. Foram plantadas ao todo, então, 241 mudas de árvores, sendo dessas 241, 200 em áreas de agrofloresta e algumas outras também com enriquecimento, né, às vezes em beirada de cerca. E dessas espécies, né, existiam 32 espécies que foram nativas, então 32 espécies diferentes que foram plantadas em todos esses sistemas. Aqui novamente algumas fotos, né? Ali tem um milho crioulo com cabelinho vermelho, ali já dando, que a Marisa provavelmente colheu o milho. Sim, legal. Aí tem também o pé de cambuci, que não é muito comum aqui na região, mas a gente trouxe também essa planta que tem vários usos e é uma delícia. Não sei se vocês já comeram cambuci, suco de cambuci, mas é muito bom, recomendo. E aqui é a Márcia colhendo feijão que a gente plantou, um tipo de feijão muito comum aqui na região, que é o feijão vermelho, né? E super foi legal também essa colheita, mesmo fora de época, né? Deu também para colher um pouco. E também esse é o feijão guandu, que a gente também semeou em todas as áreas, né? Feijão guandu e feijão de porco, com adubação verde. Aqui é um desenho simbólico, né, de como funciona uma agrofloresta. E é legal a gente ver, esse desenho também está no caderno, e é legal a gente ver que tudo que cresce para cima, cresce para baixo também, né? Então, as raízes, as interações das raízes com os micro-organismos, com a vida no solo, que a agrofloresta traz muito esse conceito, né, da preservação do solo, porque o solo é o essencial para trazer vida, né, e também saúde para as plantas. Então, também acaba fazendo essa interação de reposição de água dos aquíferos, né, porque a gente sabe que a floresta segura muita água no solo, e é muito importante, né, a gente estar cultivando aí essas árvores.
Além disso, também protege contra erosão e também tem a cobertura de solo, que é uma das principais práticas da agroecologia, assim, né? Que a gente sempre está indo atrás do agricultor falando, cobre esse solo, usa palhada, né? E sempre, às vezes acaba sendo um desafio também, né, para achar essa matéria, mas a gente sempre está aí também para cobrir esse solo, que é muito importante. Bom, aí outro ponto foi as infraestruturas de cultivo, né? Então a gente implantou 2 espirais de ervas, né? E um jardim também de medicinais na Terra de Porã. E os outros 2 foram na Chácara das Quaresmas e no Recanto do Saci. E essa espiral de ervas é muito interessante porque a gente consegue trabalhar extratos com sombra, sol. Embaixo fica mais úmido, então a gente coloca espécies que são mais adaptadas à umidade. E valorizar também as plantas medicinais, né, que é um conhecimento super tradicional, né, que a gente tem. E não deixar morrer, né, essas plantas que super nutrem a gente e tem diversos usos, né, muito importantes. Nisso a gente plantou então 127 mudas, né, no total de ervas aromáticas e medicinais. E a gente também fez a implantação de um viveiro para proteger, né, as mudas, principalmente porque o Marco ele é jardineiro e ele tem uma demanda de fazer mudas ornamentais e também para eles terem um espaço para cultivar mudas para agrofloresta, para enriquecer o terreno, né? Então uma infraestrutura super importante. Outro ponto foi as boas práticas do cultivo de cogumelo, porque no projeto a gente teve 2 produtores de cogumelo, que é o Sandro e o Alex, que estão aqui. E aí, a partir disso, a gente conseguiu monitorar a produção, né? As boas práticas, elas têm como objetivo deixar a produção melhor, né? Sem tantas infestações. Então, para isso, a gente até fez a aquisição de 2 exaustores, né? Para o Sandro, porque a estufa dele estava com temperaturas muito altas e a gente conseguiu abaixar essa temperatura com esses exaustores, né? Também fizemos uma entrega de produtos de higienização, como álcool em gel, água sanitária, que tem que ser utilizado tanto nas mãos quanto também nos equipamentos, nas prateleiras, no chão da estufa. E é o essencial, né, para ter uma boa produção, que é essa parte sanitária. Também, para o Alex, a gente comprou madeira, sombrite, lona, tudo que é importante também para a estrutura de uma nova estufa. E também fizemos o plantio de mudas aromáticas, né, com lavanda, e também indicamos o uso do capim-cidreira, porque elas são repelentes e elas afastam, às vezes, mosquinhas, insetos que não são muito legais de ter na produção, podem atrapalhar. Bom, outra prática também que a gente fez são os processos de beneficiamento. Aqui a gente dividiu em 2, né? Então a gente acompanhou a produção do hidromel, né? Um acompanhamento técnico, né? Então, através do projeto, a gente conseguiu adquirir 2 fermentadores para a Terra de Porã, para aumentar a produção deles e gerar também uma autonomia econômica, né? Com essa produção. Todo mundo já experimentou hidromel, sabe o que é hidromel? Nossa, vocês estão tão quietinhos. Ninguém responde. Tá. O hidromel é uma bebida fermentada e ela é alcoólica, né? E ela é uma fermentação com água e mel, né? Literalmente hidromel. E a gente fez essa confecção desse hidromel, né? E esse acompanhamento foi muito legal. E a gente também fez o acompanhamento e o monitoramento da desidratação das ervas e alimentos. Porque a gente conseguiu adquirir um desidratador com a Patrícia, porque ela tinha uma demanda já de plantas, né, que ela colhia e não conseguia secar sem o desidratador, porque aqui o clima é muito úmido, né, também. Então esse desidratador ajudou muito. Pode voltar, esse desidratador ajudou muito, né? E esse desidratador foi acompanhado pelas visitas técnicas, porque cada planta tem uma estrutura e algumas plantas têm mais água, outras têm menos, então a gente acompanhou tempo de secagem e temperatura. E esse aqui é o produto. E esse é o produto que ela trouxe hoje. Também veio ali. Como eu tô de tempo, gente? Tá bom. Outras práticas que a gente fez foi de preservação das águas com a confecção de bioinsumos. A gente chama de bioinsumos
misturas naturais que podem ser feitas tanto com plantas, quanto com minerais, metais e até produtos de origem animal, né? E eles têm como objetivo fortalecer tanto o solo quanto as plantas, né? Então a gente fez aí uma caudas para controle de insetos e doenças, diversas caudas, né? Não só na oficina, mas também nas visitas técnicas. A gente fez a coleta de micro-organismos eficientes, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são como se fossem colônias de fungos que vivem dentro da floresta e a gente capta eles usando um arroz cozido, sem sal, sem tempero. E a gente coleta esses micro-organismos e faz uma fermentação, né, que leva algum tempo, para ser aplicado no solo e pode ser aplicado também nas plantas, na parte aérea das plantas. Também fizemos um processo de compostagem eficiente usando os blocos de cogumelo. A gente misturou capim junto com esses blocos para equilibrar a relação de nitrogênio e carbono. E também fizemos 2 biofertilizantes, né? Um em oficina e outro em visita técnica. E a gente utilizou produtos naturais como bananeira, esterco, até folhas também de imbaúba, né? Que tem os seus nutrientes. Outra prática também que a gente fez foi de preservação das águas, né? Foram sistemas sustentáveis de irrigação que foram feitos tanto no sítio Anchieta quanto no do Wanderson. No do Wanderson a gente fez o de gotejo por causa do terreno, né? A gente avaliou tanto a disponibilidade de água, quanto a topografia, o tipo de solo, o tipo de produção do agricultor, para a gente fechar qual seria o sistema de irrigação mais adequado. E aí no Wanderson a gente fez a de gotejo, foi muito legal, está super funcionando. E o do sítio Anchieta a gente fez por aspersão, porque a horta do Marcelo tem vários tipos de desenhos, né? Então a gente preferiu fazer esse por aspersão para abranger a área inteira. Né? E só para complementar, todos esses equipamentos e recursos foram utilizados pela verba do projeto, né? Então a gente comprou todos os aspersores, as mangueiras, né? Tudo pelo projeto. Outra prática foi a comercialização, né? O apoio à comercialização. No sítio Anchieta a gente encaminhou o Marcelo para uma CSA, que quer dizer Comunidade que Sustenta a Agricultura. E a CSA ela tem como principal objetivo dar apoio para o agricultor. Então, mesmo se ele sofrer, às vezes, com alguma intempérie, alguma chuva muito forte e perder a produção, a gente chama de coagricultores, que seriam os clientes, né? Estariam contribuindo mensalmente, independente do que acontecer com a produção, para justamente para o agricultor ter esse subsídio para continuar produzindo, né? E é uma ideia que é muito difundida no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro a gente não vê muitas práticas como o CSA. Eu acho que em São Paulo a gente vê mais comumente. Então a gente queria trazer esse modelo também, que novo, né, de formas de comercialização de cestas. Então a gente elaborou um contrato, né, para o Marcelo utilizar também. E outras práticas foi o fortalecimento dos produtos beneficiados. Então a gente fez 2 logotipos, né? Uma para o mel do Igor e outra para a Patrícia, do Mundo de Margarida, todos com data de validade, com data de fabricação, o peso líquido e as identidades visuais, né, de cada produto. Além disso, também a gente comprou embalagens, tanto para os cogumelos quanto para as ervas medicinais, para o mel também. E compramos também 2 seladoras, né, que são aquelas máquinas que selam embalagens, né, para justamente entregar um produto com maior qualidade, né, para o consumidor final. Então, um pouco disso, aí a gente entende que esse projeto foi uma ação. A gente entende que esse projeto foi uma ação inicial, né? Ele é um projeto que ainda é um embriãozinho, né, na região, desse tipo de prática, desse tipo de projeto, mas que é uma ação inicial que promove políticas públicas voltadas à produção agroecológica no quadro da agricultura familiar, o que é algo, infelizmente, assim, é
algo que assim, é muito batalhado no país em que a gente vive hoje, né? Então a gente valoriza demais esse projeto no sentido de que ele conseguiu concretizar direitos de pequenos produtores previstos em lei. Ele conseguiu promover a produção de produtos agroecológicos na região e ele conseguiu criar e fortificar. Não só criar, mas fortalecer o mercado que já existe, né? Que é um mercado territorial. É um mercado que muitas vezes tem dificuldade de entrar nos circuitos formais de produção, mas que engaja toda uma comunidade, né? Que liga uma rede. E, enfim, a gente entende que a gente conseguiu, né, com os nossos resultados, fortalecer esse tipo de dinâmica comercial mesmo. E a gente entende que tudo isso foi, assim, a gente conseguiu fazer tudo isso porque a gente prezou bastante pela horizontalidade no momento de delimitar as práticas com os agricultores, então tudo desde o diagnóstico até a prática do final foi feito em conjunto, né, a partir das demandas que vinham dos núcleos e a flexibilização que a gente tinha que ter com os próprios núcleos, porque as demandas mudam no decorrer do projeto. Enfim, essas demandas, desculpa. O projeto gerou autonomia. Isso, enfim, porque estou tentando achar uma palavra de... Quando você supra essas demandas, você consegue gerar um determinado nível de autonomia para esses produtores, né? Assim, ou aumentar essa autonomia. Que é, no final das contas, o nosso... Acho que é nosso maior objetivo, nossa maior missão, né? Desculpa, gente. E aí, volta lá, Bru. Só uma observaçãozinha, a gente viu bastante esse termo aqui nos slides, NSGA, é o termo usado pela metodologia do projeto, significa Núcleo Social de Gestão de Agroecossistemas. Um nome um pouquinho grande, mas ele quer dizer assim, são núcleos que às vezes podem ser famílias congregadas que gerem no mesmo sítio, enfim. Às vezes não é só uma família, né? Às vezes são realmente núcleos mesmo, né? E como é a dinâmica dessas pessoas que gerem esse determinado espaço, tá bom? E também para finalizar, esse é um projeto piloto que a gente quer que só cresça, só venha mais, né, para vocês, mais recurso, mais práticas agroecológicas, porque é uma região que tem um solo muito rico, a gente vê que produz muito e a gente precisa fazer essa transição, né, para agroecologia, assim, na região. E é uma região interessada, assim, né, as pessoas estão interessadas, então, sim, né? É importante falar também, pessoal, que nesse projeto foram investidos R$149 mil. Então, deu uma média de 18.600 por produtor, não é isso? R$2.500 por núcleo, né, que a gente investiu. Sim. Quanto? 2.500. Sim, a gente está falando 2.500 propriamente na propriedade. Só nas propriedades. Mas o comitê investiu 149 mil na contratação da empresa. Então, o que é importante a gente mostrar? Através de um processo público de seleção, o comitê traz uma empresa com uma qualificação demonstrada nos resultados para atender vocês. Então, por isso a importância do colegiado e da atuação do comitê de bacia, né? Demonstrando a boa utilização do recurso público. Parabéns, pessoal. Gente, muito obrigada.